Você sabe quem foi o primeiro chefe de Corisco? 8 curiosidades do cangaço e vamos começar pelas de Maria Bonita. O primeiro casamento de Maria Bonita. Quando tinha 15 anos, Maria Bonita, também conhecida como Maria Déia, foi forçada a se casar com seu primo, o sapateiro José Miguel da Silva, mas as brigas eram constantes e o casamento acabou não dando certo. Maria acabou despertando interesse pelo rei do cangaço e chegou a dizer que, se pudesse, largaria seu marido para ficar com Lampião. Então, briga após briga do casal, Maria Bonita buscava abrigo na casa dos pais, até que no ano de 1928 resolveu se separar, em uma época em que uma separação era algo inaceitável para todos, e foi em 1929, então morando na casa dos seus pais, Maria Bonita finalmente conheceu Virgulino Ferreira, o Lampião, que em suas andadas passava com seu bando por uma fazenda da região. E após alguns encontros, Maria se apaixona e recebe um convite para seguir o temível cangaceiro. Maria Bonita foi a primeira mulher a entrar no cangaço e teve papel importante no grupo, além de abrir as portas para outras mulheres entrar. A rivalidade entre Dadá e Maria Bonita. Esposas dos dois maiores cangaceiros do sertão nordestino, essas mulheres viveram curiosos episódios e tensões por poder. Dadá não gostava do fato de que Maria Bonita mandava e desmandava no cangaço, essa que andava coberta com algumas das joias mais caras já vistas no sertão nordestino, todas roubadas pelo marido. Por mais que fosse a rainha do subgrupo de cangaceiros de seu marido Corisco, Dadá não tinha a mesma autoridade que Maria. Dessa forma, o ciúmes atacava e Dadá buscava de alguma forma se sobressair. Claro que o sentimento era recíproco, e Maria Bonita tinha atos para provocar. Em um livro existe o relato de Dadá sobre Maria Bonita que diz: abusada, ranzinza, orgulhosa, metida à besta, barulhenta e arrumadinha, feito uma boneca. Boatos dizem que Dadá pode ter tido relações com Lampião. Isso nada confirmado, apenas que Dadá costurava para Lampião. Você sabe quem foi o primeiro chefe de Corisco? 3 curiosidades sobre Corisco, e a última vai te surpreender. Cristino Gomes da Silva Cleto, ou apenas Corisco, participou da revolta de 1924, onde tentaram dar um golpe de Estado, porém a revolta foi rapidamente sufocada, e ele e os demais tiveram que fugir para não perder a vida. Ali, ele se tornará traidor do exército. 2. Apesar de ter tido outros parentes no cangaço Corisco, era primo do afamado cangaceiro Arvoredo. Se você reparar bem nas fotos, existe uma semelhança entre os dois. 3. O primeiro chefe além de Lampião, Corisco, ao entrar no cangaço novamente, em 24 de agosto de 1926, foi integrado ao bando de Jararaca, que tinha alguns cabras que atuavam sob suas ordens, mas claro, sempre passando pela tutela principal de Lampião. Você conhece o agiota do cangaço? Conhecido como o Pantera Negra dos Sertões, Zé Baiano foi um dos cangaceiros mais cruéis que já pisaram em terras nordestinas. Integrando o bando de Lampião, nos anos de 1930, ele era famoso pela crueldade com pessoas que iam contra o movimento, principalmente mulheres que não seguiam normas estritas de comportamento. Esse fato com as mulheres começou após descobrir que sua esposa tinha traído ele. Também chamou atenção por enriquecer com assaltos e empréstimos. Era considerado um agiota dos tempos antigos, onde roubavam do cidadão e emprestava aos comerciantes, assim cobrando juros em cima do valor. Fato é que Zé Baiano era um caboclo e não se parecia com os nordestinos da época, assim chegava a sofrer preconceito na época. Comandou um subgrupo de Lampião, porém foi pego em uma emboscada e por ali ficou. Como era a vida de um cangaceiro? Os cangaceiros não moravam em locais fixos. Possuíam uma vida nômade, ou seja, viviam em movimento, indo de uma cidade para outra, sempre pela caatinga, para não serem vistos pela volante. Ao chegarem às cidades, pediam recursos e ajuda aos moradores locais. Aqueles que respeitavam e acatavam as ordens dos cangaceiros não sofriam mal algum. Pelo contrário, eram muitas vezes ajudados. Esta atitude fez com que os cangaceiros fossem respeitados e até mesmo admirados por parte da população da época.
como não seguiam as leis estabelecidas pelo governo e roubavam e até maltratavam os cidadãos, eles eram perseguidos constantemente pelos policiais. Usavam roupas e chapéus de couro para protegerem os corpos durante as fugas pela vegetação cheia de espinhos. Você conhece o cangaceiro Caixa de Fósforo? O arisco José Sobrinho da Silva, conhecido como Caixa de Fósforo, nasceu em Alagoas, era branco, magro, tinha olhos vermelhos por uso abusivo de álcool e era de temperamento muito difícil. Com esse caráter ruim, o cangaceiro passou por quase todos os grupos que foram formados no final da década de 30, e isso se deu porque ninguém o queria junto. O homem não falava muito e seus companheiros não sabiam seu nome de batismo. Teve um desentendimento com a esposa de Corisco, onde Dadá atirou em Caixa de Fósforo, acertando seu ombro, foi dado como morto no combate de Angico, tendo seu nome no documento da época, após identificarem uma cabeça como sua, porém sobreviveu, virou amigo do coronel José Pereira e assim se tornou membro da polícia, ajudando na caça dos que antes eram seus amigos e companheiros,